uma alegria novamente estar com todos vocês para a gente dar continuidade, né, aos nossos encontros de estudo e reflexão da Palavra de Deus. Nós fizemos já um percurso bastante significativo, terminamos basicamente, né, no ano passado, uma leitura mais ou menos de alguns pontos centrais da Carta aos Romanos. E agora, para a gente dar continuidade, portanto, à literatura paulina, a gente passa ao livro, né, na sequência, depois da Carta aos Romanos, nós temos aí a primeira epístola aos Coríntios, né, a primeira carta aos Coríntios, né, um texto, né, temos duas cartas que Paulo escreve a esta igreja de Corinto, na nossa Bíblia, né, chegaram duas delas, dois textos, a primeira e a segunda carta aos Coríntios, embora hoje a gente sabe que Paulo escreveu outras cartas para esta mesma igreja. Então, é uma igreja que Paulo tem uma correspondência muito intensa, né, do ponto de vista de relações de escritura. Ele escreve com muita insistência, com muito ardor. Algumas dessas cartas que Paulo escreveu simplesmente desapareceram, não chegaram até nós. Como que a gente sabe disso? Porque ele menciona nessas cartas, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9, por exemplo, ele menciona, que é a nossa primeira carta que está aqui, né? Ele menciona uma outra que ele já teria escrito antes. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Eu vos escrevi em minha carta que não tivesseis relações com os impudicos. Então, essa é a primeira carta e ele dizendo que já escreveu outra. Então, essa outra carta aqui, né, ele diz que já escreveu antes, desapareceu, ninguém, né, não foi conservada e, portanto, não chegou ao nosso conhecimento, né, não entrou na Bíblia, por assim dizer. A mesma coisa a gente encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, né? Ele diz: eu vos escrevi uma carta entre lágrimas, que também a gente não sabe qual que é, né? Que desapareceu. Então, pelas informações destas duas cartas aos Coríntios que a gente tem na Bíblia, na primeira falando que tinha escrito uma outra carta e na segunda falando de uma carta de lágrimas, então a gente teria aí uma escritura intensa de Paulo a esta igreja, que seriam 4 cartas, 2 desapareceram e 2 foram conservadas, que estão aqui na nossa Bíblia e que são a primeira e a segunda carta aos Coríntios. É importante a gente saber um pouquinho a história da fundação da igreja de Corinto e por que Paulo escreve tanto para esta igreja, que tem muitos problemas concretos. É por isso que Paulo escreve. E, normalmente Paulo, né, como a gente já sabe, escreve para ajudar a igreja a resolver problemas concretos. Não é que ele escreve assim: estou desocupado, sem nada para fazer, mas estou numa carta. Normalmente ele, né, recebe informações da situação da igreja, de problemas, etc. E ele escreve para ajudar, aí, portanto, para recordar a doutrina, né, da salvação em Jesus Cristo, pelo mistério, né, da cruz de Cristo, pelo mistério da igreja iniciado por Jesus Cristo, e para ajudar a igreja a resolver problemas muito concretos. Paulo é um pastor, né, alguém que cuida, portanto, como responsável pelas igrejas que ele fundou, cuida dos cristãos na fé. É alguém que tem, portanto, uma escritura com um propósito específico, que é ajudar as igrejas fundadas por ele a serem fiéis a Jesus Cristo e crescerem na fé. Com exceção, a gente viu da carta aos Romanos, que é uma carta que ele escreve a uma igreja não fundada por ele. É uma carta quase de apresentação do seu evangelho, né, que ele queria, portanto, passar por Roma e chegar à Espanha, mas isso a gente já viu. Informações sobre a fundação da igreja de Corinto, a gente tem nos Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Então, se você tiver a Bíblia e quiser abrir aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, é onde Lucas descreve, né, a passagem, a chegada de Paulo na sua segunda viagem missionária. Paulo, portanto, atravessa para a região da Europa, passando por Filipe,
né, e funda a igreja de Filipenses. Isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Paulo, né, depois de fundar a igreja, né, em Filipo, passa por Tessalônica, depois de Tessalônica, passa por Atenas, e depois de Atenas chega a Corinto. A experiência de Atenas de Paulo foi uma experiência um pouco meio não tão exitosa, porque em Corinto, né, como está descrito nos Atos Apóstolos capítulo 17, ele preparou um bonito discurso no Areópago de Atenas. O Areópago era, né, a praça pública onde, né, ali tem uma formação rochosa, onde o pessoal, né, os oradores, os filósofos, Atenas era a capital, né, da Grécia Antiga e, né, lugar onde a filosofia grega, né, se desenvolveu potentemente. Então ali se fazia discursos, né, filosóficos, etc. E Paulo esteve lá nesse Areópago em Atenas e fez um discurso extraordinário para anunciar Jesus Cristo, inclusive citando poemas gregos. Cita, né, um poema, né, dedicado, um poema dedicado ao Deus Sol, etc. Né, faz citações, portanto, né, apresentando, recolhendo elementos da religiosidade dos atenienses. Vejo que em tudo sois muito religiosos. Encontrei um templo dedicado até mesmo ao Deus desconhecido. E aí ele pega a brecha nisso para dizer, nesse Deus, né, que vocês cultuam sem saber quem é, eu sei quem é e vou anunciar. Ele é o único, o verdadeiro, né, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para a nossa ressurreição. E aí não foi muito bem, né, porque quando ele falou em ressurreição, os atenienses disseram: sobre este assunto a gente vai te ouvir outro dia, não nos interessa esse assunto, porque a filosofia grega, sobretudo de cunho platônico, entendia a ressurreição como um retrocesso, porque compreendia a pessoa humana como união do corpo com a alma, e o corpo seria a prisão da alma, e quando a gente morresse, finalmente a alma libertaria-se do corpo para voltar, né, sei lá, à contemplação perfeita das ideias, o mundo perfeito, intelectual, chamado de hiperurânio. E aí quando Paulo fala em ressurreição do corpo, eles não interessa esse assunto, porque depois que finalmente a gente libertado desse corpinho, que é o peso para a alma, ninguém quer voltar para ele mais. Não foi bem sucedido em Atenas, não foi muito exitoso, né? E de lá, portanto, ele se direciona para a cidade de Corinto. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, Lucas descreve a chegada de Paulo vindo de Atenas para a cidade de Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recém-chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de Cláudio ter decretado que todos os judeus se afastassem de Roma. Paulo aí encontra, portanto, Áquila e Priscila, que são judeus vindos de Roma. E essa é uma informação importantíssima, porque a gente tem atestação nos anais da história de Roma desse decreto do imperador Cláudio, que expulsa os judeus de Roma por conta de um certo Christos. Então, é uma informação histórica nos documentos do Império Romano que atesta para a existência histórica de Jesus. Já falei para vocês, né? Alguns malucos quiseram sugerir que Jesus nunca teria existido, que fosse uma historinha contada para fundar esse movimento, etc. Mas tem documentos históricos, né, que mencionam a existência de Jesus, não só a sua existência, mas o que ele fez, como ele foi morto por Pôncio Pilatos, como ele, né, é tido como ressuscitado. Tá? Então esse é um documento que a gente tem atestação, portanto, né, num escritor chamado Suetônio. Suetônio é um escritor romano que escreve uma biografia dos 12 Césares, e ao falar sobre o imperador Cláudio, reporta, portanto, esse episódio aqui, e da expulsão dos judeus da capital do Império Romano por conta de discussões a respeito de Jesus. E esse decreto, portanto, foi no ano 51.
Então a gente sabe que Paulo, por essa atestação fora da Bíblia, chega na cidade de Corinto no ano 51 da era cristã. A propósito, enquanto ele esteve aqui na cidade de Corinto, ele escreve o primeiro livro do Novo Testamento, porque ele, né, veio de Filipe, depois, né, de Filipe passou por Tessalônica, de Tessalônica passou por Atenas, e Atenas chega em Corinto. Então, a sua preocupação com a comunidade de Tessalônica levou Paulo, neste ano que ele está aqui em Corinto, a escrever a primeira carta aos Tessalonicenses. É o primeiro livro do Novo Testamento. Cláudio era imperador de Roma, sim, né? O seu decreto de expulsão dos judeus da cidade de Roma. Então, nesse período em que Paulo está em Corinto, no ano 51, ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, porque ele passou por Tessalônica, fundou aquela igreja, mas de lá teve que sair às pressas, não completou a evangelização e mandou o seu colaborador Timóteo, né, a voltar para saber notícias da igreja de Tessalônica. E Timóteo chega trazendo boas notícias da fé viva da igreja de Tessalônica e trazendo uma preocupação principal, que era o fato de que alguns cristãos em Tessalônica haviam morrido e Jesus não tinha voltado. Então, né? E aí a gente sabe, né, quando a gente for ler a primeira carta aos Tessalonicenses, a gente vai se inteirar desta expectativa muito forte dos primeiros cristãos de uma parousia iminente. Parousia significa retorno, significa presença, retorno de Jesus breve. Então se pensava que Jesus logo voltaria. Então essa era a expectativa na igreja de Tessalônica, né? No entanto, alguns cristãos de Tessalônica falecem e Jesus não voltou ainda. Então Timóteo reencontra-se com Paulo aqui em Corinto, trazendo, segundo as informações da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, trazendo boas notícias da fé viva dos cristãos de Tessalônica, etc., mas também com essa preocupação, né, de gente que morreu sem Jesus ter voltado ainda. Né? Então, estando aqui em Corinto, fundando a igreja de Corinto, Paulo escreve uma carta, a primeira carta aos Tessalonicenses, que é o primeiro escrito do Novo Testamento. Até então ninguém escreveu nada. É o primeiro livro do Novo Testamento. Então, a ordem dos livros que a gente tem no Novo Testamento, né, não é a ordem cronológica. Se a gente abre o nosso Novo Testamento, começa com os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Carta aos Romanos, primeira e segunda carta aos Coríntios, Gálatas e assim por diante. Então, essa ordem dos livros na Bíblia não segue a ordem cronológica de escrito. Então, antes dos evangelhos, né, Paulo escreve as suas cartas. O primeiro evangelho a ser escrito provavelmente seja o evangelho de Marcos, por volta do ano 68, 69, mesmo período em que Paulo morre ou é decapitado, né, martirizado na capital do Império Romano, isto é, em Roma, e portanto Paulo não conheceu os evangelhos. Então, né, o evangelho era conhecido, era pregado. Paulo fala com frequência do evangelho de Deus. Eu vos anunciei o evangelho de Deus, ou ele usa como sinônimo de evangelho de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. Então, o evangelho era a mensagem viva da proclamação da paixão, morte e ressurreição, ascensão e Pentecostes, que formam o chamado querigma. Querigma, ou querigma, né, é o núcleo central da fé cristã, que se constitui exatamente nisso, né? Que Jesus morreu, sofreu e morreu pelos pecadores, Deus Pai o ressuscitou dos mortos, ele ascendeu à direita de Deus e entronizado na glória, e enviou o Espírito Santo para a manifestação da igreja. O evangelho era transmitido oralmente, assim como os apóstolos, né? Imediatamente após a ressurreição de Jesus, após Pentecostes, começa a anunciar Jesus. Não começa escrevendo os evangelhos, se anuncia de viva voz.
Então, né, Paulo, o primeiro livro do Novo Testamento, Paulo escreve estando aqui em Corinto, enquanto funda, né, anuncia o evangelho na cidade de Corinto, evangelizando, né, aqui essa cidade. Ele tem uma preocupação com as igrejas, né, por onde ele já passou, e uma das preocupações principais será a escritura da primeira carta aos Tessalonicenses para a igreja de Tessalônica. Isso é importante porque nós estamos na segunda viagem missionária. Na terceira viagem missionária, passando por Corinto, ele escreverá a carta aos Romanos. Isso a gente viu no ano passado, né? Então, portanto, nessa cidade aqui é um lugar importante onde Paulo gosta de escrever, para assim dizer, né? Tanto a primeira carta aos Tessalonicenses, primeiro livro do Novo Testamento, quanto a talvez mais importante, mais robusta carta que Paulo escreve, carta aos Romanos, ele escreve estando nessa cidade aqui. Tá? Então, aqui ele se encontra, né, com Áquila e Priscila, vindos de Roma. Áquila tem a mesma profissão de Paulo, construtor de tendas, e era uma profissão muito bem, assim, remunerada, né, porque o Império Romano tinha um exército muito grande, então o principal cliente de Paulo era o Império Romano, né, o exército romano que comprava tendas para poder viajar para cima e para baixo. Então Paulo era construtor de tendas e juntamente com Áquila, né, de mesma profissão, trabalham durante a semana e no Shabat vai à sinagoga para anunciar Jesus Cristo. Paulo tem essa profissão, né, a profissão, vocês sabem, a tradição judaica, tem muita estima para que qualquer judeu aprenda uma profissão manual. Então essa era a profissão de Paulo. É uma profissão que ele provavelmente aprendeu do pai, bem remunerada, tanto é assim que o pai dele teve condições econômicas de sustentá-lo enquanto fazia os seus estudos superiores, quando foi transferido de Tarso, onde ele nasceu e cresceu, portanto, né, fora da Palestina, se transferiu para Jerusalém para os estudos bíblicos superiores junto aos pés de Gamaliel, como reporta também os Atos dos Apóstolos, que precisava economicamente de recursos, né, para pagar, né, um chefe da escola para esses estudos superiores. E aqui, portanto, tanto Timóteo, né, e Silas chegam da Macedônia, capítulo 18, versículo 5 dos Atos dos Apóstolos. Quando, porém, Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, a região da Macedônia é onde está Tessalônica. Tessalônica é a capital da região da Tessalônica. Então quando Timóteo chega trazendo as notícias, as preocupações de lá, é que Paulo vai escrever a primeira carta aos Tessalonicenses. Tá? Então, quando eles chegaram, portanto, Paulo se dedica inteiramente à palavra, atestando aos judeus que Jesus é o Cristo. Então, né? E sobretudo na sinagoga. Mas na sinagoga, né, Paulo tem sempre esse cuidado de anunciar o evangelho primeiro aos judeus. Ele acha, né, entende que os judeus têm uma precedência, visto que Deus anunciou aos judeus e prometeu aos judeus o Messias. E por isso os judeus são os primeiros destinatários, no pensamento de Paulo, do anúncio do Messias enviado por Deus. Então Paulo normalmente vai à sinagoga. Só que as sinagogas da diáspora, aqui estamos em Corinto, portanto, é uma cidade importantíssima do ponto de vista político e econômico. Por quê? Porque essa cidade ela será conquistada, destruída pelos romanos. Era uma cidade, portanto, do Império, né, Alexandrino. Será conquistada pelos romanos e destruída no ano 146 a.C. e será reconstruída no ano 46 depois de Cristo e se tornará a capital da região da Acaia. Então, né, uma grande região, a capital será essa cidade de Corinto. O historiador Estrabão, que faz uma história dessas grandes regiões, dessas capitais durante o Império Romano, fala dessa cidade, desse período aqui, que tinha muitos habitantes. Diáspora, a palavra diáspora significa saída de judeus da região da Palestina. Então,
tivemos várias diásporas, por assim dizer, né? Desde o exílio da Babilônia, que levou muitos judeus para a Babilônia, foi uma diáspora. Judeus que, por conta da guerra, saíram da Palestina e foram para o Egito, por exemplo. Né? E Paulo, né, que nasce na diáspora, isto é, fora da Terra Prometida, segundo São Jerônimo, uma obra que ele escreveu chamada De Viris Illustribus, sobre os homens ilustres. Ele diz que os pais de Paulo eram naturais de Giscala. Giscala é uma cidadezinha na Galileia, e que por conta, né, de conflitos de cá e de lá, teria se transferido para a cidade de Tarso, fora da Palestina. Então Paulo nasce em Tarso e cresce em Tarso, mas depois vem a Jerusalém, portanto na Terra Prometida, para os estudos superiores. Né? Então Paulo é um judeu da diáspora, de origem, e depois vem a Jerusalém, se torna, né, um fariseu estudante da tradição dos pais e se torna perseguidor dos chamados seguidores do caminho. E essa perseguição que Paulo faz com relação aos primeiros discípulos de Jesus, ela tem um motivo muito forte. Por quê? Porque Paulo, enquanto fariseu praticante da lei, os fariseus tinham essa característica de acreditar que o povo da aliança, os descendentes de Abraão, é o povo escolhido por Deus, e que os problemas e as dificuldades e a opressão dos descendentes de Abraão na Terra Prometida tem uma causa específica, que é a transgressão da ordem divina. Que Deus entrega o seu povo à opressão dos inimigos, porque se esse seu povo não lhe é fiel, não coloca em prática os mandamentos divinos. E por isso, para um fariseu da Palestina do primeiro século, como era o caso de Paulo, a presença do Império Romano, que explora a nação, que cobra tributos, que é estrangeiro, né? Cães que pisam a terra sagrada e que contaminam o solo da Terra Santa, é porque os judeus não cumprem os preceitos de Deus. Então, os fariseus, esse movimento, né, ele era fariseu, sim. E judeu é descendente de Abraão, né? Então, fariseu é um grupo específico que tem essa, né, particularidade de compreender, né, os males da nação como consequência do não cumprimento dos preceitos de Deus. É por isso que Paulo, enquanto fariseu, persegue os primeiros cristãos, porque os primeiros cristãos anunciam que a salvação não se dá pelo cumprimento escrupuloso da lei, mas é graça de Deus. Deus que dá o Messias para Israel, não como prêmio. Para os fariseus era assim: o dia em que todo judeu praticar as normas e as leis divinas, Deus vai dar um prêmio para Israel, que era o Messias. E esse Messias será, né, uma espécie de novo Davi, Messias histórico, político, que como rei restaurará a monarquia judaica numa nação livre e soberana, sem a presença de estrangeiros. O movimento de Jesus, muito mais, digamos assim, muito mais influenciados pelo movimento apocalíptico, e o movimento apocalíptico tem outra perspectiva diferente dos fariseus, isto é que a origem dos males e a solução para os problemas de Israel não está na contravenção ou na prática dos preceitos da lei divina, mas o mal tem origem transcendente. Houve influência do mal sobre a humanidade. Se a gente pensa, né? Adão e Eva que transgrediu o preceito divino. Deus disse: de todas as árvores do jardim poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não poderás comer, etc. Então Deus ordenou para não comer. Então, para o fariseu, a origem do mal é a desobediência. Para
que foram influenciados pela apocalíptica. A apocalíptica vê a origem do mal do mundo, não a desobediência humana direta ao preceito divino, mas a influência do mal, e portanto a serpente. Se a serpente não tivesse, né, engambelado Eva, né, e Adão e Eva, etc., eles não teriam, né, cometido a transgressão, e portanto a solução dos males do mundo não depende só da obediência ao preceito, mas depende de Deus mesmo intervir e colocar um limite no mal para a humanidade. Então, o movimento, a propósito, né, Jesus se apresenta como um Messias apocalíptico. Isto é, ele não é, Jesus não se apresenta como um Messias político-histórico. O messianismo político-histórico é aquele dos fariseus que acreditavam que Deus daria um Messias meramente humano, um novo rei para Israel, quando esse Israel fosse fiel aos preceitos do judaísmo. E, portanto, a restauração da monarquia histórica. Jesus não, Jesus se coloca, se apresenta nesse ambiente apocalíptico como o filho do homem. Recordem-se, né, de profeta Daniel, capítulo 7, versículo 14, que ele tem uma visão, alguém semelhante a um filho do homem que se assenta no trono de Deus para julgar as nações. E, portanto, o julgamento, que é atributo e responsabilidade divina, é transferida para este filho do homem. E Jesus se apresenta dizendo ser o filho do homem e exercendo prerrogativas ou funções que são especificamente divinas. Se a gente recorda o Evangelho de Marcos, capítulo 2, quando Jesus está numa casa ensinando, né, e de repente alguém abre o teto da casa e desce um paralítico na sua presença, e Jesus olha para o paralítico e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí, nenhum comedor de feijão pode dizer isso, porque é uma prerrogativa divina. Tinham razão os que estavam ali presentes, não sabendo da origem divina de Jesus, quando começam a se questionar: quem é este que diz tal blasfêmia? Não, blasfêmia dizer uma coisa dessa, porque só Deus pode perdoar os pecados. E aí Jesus, que conhecendo os pensamentos dos presentes, interroga, né, o que é mais fácil dizer: filho, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? E aí Jesus declara: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados, vira para o paralítico e não diz: os teus pecados são perdoados, porque já foi dito e já foi perdoado. Né? Toma a tua cama, levanta-te e anda. E, portanto, visivelmente comprova o seu poder de filho do homem transcendente com prerrogativa divina. Então, a salvação não é o cumprimento dos preceitos, não é a pessoa que, não, eu sou pecador, não, e o que eu faço? Você tem que cumprir a lei para se emendar, e quem sabe, quando todos os israelitas se emendarem, Deus dará um Messias para Israel. Não, Deus não espera que Israel seja perfeito para dar o Messias. Deus dá o Messias para os pecadores, para os israelitas pecadores, e não só para os israelitas pecadores, mas para toda a humanidade. E por isso Paulo vê nos cristãos um perigo para seu movimento farisaico. Porque se ele, a sua vida, é estudar a lei e praticar meticulosamente e contaminar, né, os demais judeus para fazer a mesma coisa, para que Israel, né, melhore e um dia possa ser premiado com o Messias, agora tem um grupo de judeus que acredita que o Messias já foi dado por Israel, pecador, e que esse Messias salva dos pecados, e mais, que ainda salva a gentalha do mundo. Outros que nem são descendentes de Abraão. Então, não, o Paulo perseguidor, a conversão de Paulo, como é chamada, descrita em 3 lugares dos Atos dos Apóstolos. Lucas descreve o encontro de Jesus com o ressuscitado no caminho para Damasco, em Atos capítulo 9, e depois o próprio Paulo discursa e recorda aquele momento no capítulo 22 e no capítulo 26 dos Atos dos Apóstolos.
porque é um momento fundamental, né? Paulo encontra-se com o ressuscitado e, portanto, se dá conta que o ressuscitado é o Messias dado para Israel, e um Israel pecador, que não merecia pelos próprios méritos o Messias, e que esse Messias é dado para a humanidade inteira. Né? Então é importante esse aspecto, é importante que a senhora perguntou, porque é bom a gente recordar, né, porque que Paulo tem esse ímpeto de evangelizar e evangelizar o mundo inteiro. E, portanto, trazer a boa notícia, que é o querigma que a gente mencionou, não só para os judeus. Ele sai fora da Palestina e quer levar o evangelho ao mundo inteiro, quer chegar, né, até a capital do Império Romano. Esse é o seu projeto, até a Espanha, até o fim do mundo. E, portanto, anunciaram, mas ele tem sempre um carinho especial para com o seu povo. Lembra que a gente comentou um pouquinho, né, ao falar da Carta aos Romanos? Carta aos Romanos, capítulo 9 a 11, é uma reflexão a partir da fé de Paulo no lugar especial que Israel tem na história da salvação. Paulo vai entender, depois da sua conversão, que a eleição de Israel, assim como os profetas já haviam anunciado, que a eleição de Israel para uma relação particular com Deus é em vista das outras nações, e não simplesmente em separação para não se contaminar com a gentalha do mundo. Então, e aí, né, ele leva o evangelho também para os gentios, mas sempre vai inicialmente à sinagoga. Mas é importante a gente recordar, né, que quando ele está em Corinto, portanto, né, os Atos Apóstolos descrevem essa sua evangelização em Corinto, né, inclusive o chefe da sinagoga acredita na pregação de Paulo, né? Atos Apóstolos capítulo 18, versículo 8, mas Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Nesse caso, teve um certo êxito na pregação em Corinto. Também muitos coríntios, ouvindo a palavra de Deus, abraçaram a fé e eram batizados. E Paulo teve uma visão em Corinto. Versículo 9: Uma noite disse o Senhor a Paulo em visão: Não temas, continua a falar e não te cales. Eu estou contigo e ninguém porá a mão sobre ti para fazer mal, pois tem um povo numeroso nessa cidade. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 26, quando Paulo recorda do seu primeiro encontro com Jesus assustado no caminho de Damasco, ele recorda que Jesus disse a ele que lhe apareceria outras vezes. Aqui está uma dessas outras vezes. Que o Senhor lhe apareceu em visão para dizer que tem muita gente nessa cidade que precisa de conversão, para ele ser firme e corajoso. Por quê? Porque a cidade de Corinto era uma cidade muito grande, né? Como falei, né? O historiador Estrabão fala mais ou menos de quase 500.000 de pessoas nessa cidade de Corinto, capital da região da Caia, uma cidade, né, portuária, com 2 portos importantes, portanto, né, uma cidade bastante politeísta, a Baixa Corinto, na cidade embaixo, tem duas, chamada Baixa Corinto e a Acro Corinto, então uma montanha, e tinha, né, um bairro superior. Então embaixo tinha um templo dedicado a Apolo. Até hoje, quem visita Corinto hoje, né, tem lá parte dos restos arqueológicos da antiga cidade de Corinto até hoje. Algumas dessas colunas do templo de Apolo ainda estão de pé. Né? Tem a via principal que atravessa a cidade, toda ela, né, com pedras, né, muito arrumada, etc. Com colunas do lado de um lado do outro, com, né, lojas chiques, né, colocadas de um lado do outro, etc. Na Acro Corinto, esse templo dedicado à deusa Artemis, portanto, né, com um culto orgiástico, Estrabão fala de 1.000 hieródolas. Hieródolas são sacerdotisas sagradas, né, que faziam culto orgiástico sexuais, né, em adoração aos deuses. Tanto é que essa cidade era tão mal afamada, que Estrabão diz que o termo
e criaram até um verbo, corintizem, daí Corinto, na cidade de Corinto. Corintizem seria entregar-se a cultos de orgia sexual. Então, uma cidade muito, né, assim, problemática do ponto de vista, né, do ponto de vista social e cultural, quer dizer, muita gente rica, muita gente pobre, muitos escravos para trabalhar nesses portos, né, uma cidade politeísta, né, de culto a vários deuses, se cai de lá, e Paulo, portanto, chega aí, né, e vai, começa a evangelização na sinagoga, né, e tem um certo resultado, o chefe da sinagoga acaba, né, se convertendo e tem essa visão de Cristo que lhe fala que tem muita gente que lhe pertence a ele nessa cidade. Aqui Paulo se encontra, capítulo 18 dos Atos Apóstolos, versículo 12 para frente, né, com Galião, que era procônsul da Acaia. Procônsul é o governador. Acaia é uma grande região, como se fosse um estado, né? E a capital, Corinto. E aí a gente tem mais uma informação histórica fora da Bíblia que combina aqui, que inclusive nos ajuda a perceber quanto tempo Paulo permanece em Corinto nessa primeira viagem. Então ele chega e se encontra com Áquila e Priscila no ano 51. Porque nesse ano, né, o imperador Cláudio expulsa os judeus de Roma e, né, Áquila e Priscila, que eram judeus que converteram seu cristianismo lá em Roma, por esse decreto vem para Corinto e conta com Paulo, no ano 51. E no ano 52, esse Galião é eleito como governador da Caia. Como que a gente sabe disso? Por uma inscrição encontrada em Delfos, mencionando a nomeação de Galião como governador da Caia no ano 52. Então, se Paulo encontra com Galião, nos Atos Apóstolos, capítulo 18, versículo 12, significa que a gente já está depois do ano 52. Então, no mínimo, Paulo fica aí 1 ano e meio nessa cidade de Corinto. Bastante tempo. É uma cidade, né, muito complexa, muita gente, com muitos problemas, e que Paulo se dedicou à evangelização, pensa nessa cidade ali. Então, Galião, né, é o procônsul, houve desentendimento de Paulo com os judeus da cidade, né, ele é trazido à presença de Galião, governador, portanto, de toda a região, para resolver essas discussões, e ali no versículo 14, Paulo ia abrir a boca quando Galião retrucou aos judeus: se tratasse de um delito ou ato perverso, ó judeus, com razão eu vos atenderia, mas se são questões de palavras, de nomes e da vossa própria lei, tratai vós mesmos disso. Juiz destas coisas eu não quero ser. Então, Galião lavou as mãos. São questões religiosas entre vocês judeus se virem por aí, né? Então, o tribunal, inclusive, né, os arqueólogos encontraram, está lá, nos restos arqueológicos, né, da antiga cidade de Corinto, está lá a pedra onde está escrito Bema. Bema em grego é tribunal. É onde Galião se sentava, né, para resolver questões políticas no centro da cidade de Corinto. Então, temos atestação arqueológica também desse fato aqui. E despediu-os no tribunal, todos se apossaram de Sóstenes, o chefe da sinagoga. Então, quando Crispo, que era chefe da sinagoga, acreditou em Paulo, né, na sua pregação se tornou cristão, escolheram outro para substituir, né, porque agora, imagina, o chefe da sinagoga se tornou cristão, não foi mais aceito, foi expulso da sinagoga, e Sóstenes foi o novo eleito para poder, né, substituir Cristo, que a propósito depois também se converterá, né, porque depois nas cartas pastorais, Paulo fala do seu colaborador Sóstenes. Então, né, um chefe da sinagoga após o outro vai se convertendo ao cristianismo, né, e Paulo, portanto, que fica aí por um bom tempo. E Paulo, portanto, né, partirá de Corinto e seguirá a viagem. Então, essa é mais ou menos os Atos Apóstolos, capítulo 18, resumidamente, né, aquilo que é a evangelização da cidade de Corinto, com todos os problemas e complicações que esta cidade tem. Né? Aqui de Corinto, Paulo, portanto, como eu falei, escreve a primeira carta aos Tessalonicenses já nessa primeira viagem, depois ele segue viagem e voltará numa segunda viagem, né, a Corinto,
de onde ele escreverá a carta aos Romanos. E da carta aos Romanos, no capítulo 16, ele vai mencionar muitos cristãos aqui, né, dessa cidade de Corinto, que são seus colaboradores também, e que provavelmente voltaram para Roma depois, né, que Nero sobe ao trono e elimina o decreto de Cláudio, que havia expulsado os judeus e os cristãos da cidade de Roma. Com relação à cidade, isso com relação à cidade, né, e evangelização, etc. Outra questão é a igreja de Corinto, como que ela é configurada. Então a gente tem, a partir, sobretudo, da primeira carta aos Coríntios, um cenário eclesial bastante complexo. Além, né, de pessoas da alta elite, intelectuais inclusive, porque Paulo terá uma preocupação importante na primeira carta aos Coríntios, é dizer que não é o conhecimento que traz a salvação, mas é Cristo crucificado. Então esse é um elemento distintivo da primeira carta aos Coríntios, é que Paulo lida com pessoas intelectuais da cidade de Corinto, que se acreditavam superiores aos demais. Então a igreja de Corinto é uma igreja com muitos problemas, e sobretudo problemas de divisões, por conta de classes sociais. Quando Paulo, né, enfrentará o problema da ceia e da celebração da Eucaristia, como que, né, os cristãos se reuniam para uma ceia e no final da ceia celebravam a Eucaristia. O problema é que, né, os mais ricos, que não precisavam trabalhar, chegavam primeiro, enchiam a barriga, comiam tudo, né, no capítulo 11, a ceia do Senhor. Então, né, isso, na primeira carta aos Coríntios. Mas depois a gente vai ler, vou apresentar brevemente o cenário dos problemas, né, que Paulo, né, dos problemas desta igreja de Corinto. Então, um deles é, como eu falei, né, essa elite intelectual que desprezavam, né, aqueles menos favorecidos do ponto de vista intelectual e que tinham condições econômicas, chegavam para a ceia, comiam e bebiam e enchiam a cara. Depois chegavam os pobres, os escravos, que depois se liberavam para o seu trabalho, né, não tinha mais nada para comer e tinha essa confusão. E é ali que a gente vai ver esta separação entre a ceia e a Eucaristia. Paulo vai determinar: quem está com fome, que coma em casa. Porque o costume, né, de primeiro cear junto e depois celebrar a Eucaristia deu problema. Porque uns chegavam primeiro, comiam tudo, né, enchiam a barriga, bebiam muito, e depois, como é que vai celebrar a Eucaristia nessa situação? Porque inicialmente a Eucaristia era, né, o coroamento de uma ceia, assim como Jesus na última ceia com os seus discípulos, na Páscoa judaica, celebrou a Páscoa judaica. Tinha um cordeiro assado, né, e todos comeram, etc. No final da ceia, Jesus celebra a Eucaristia, toma o pão, abençoa, dá graças, etc. Diz que meu corpo e meu sangue, né, e para o cálice, né, e para o pão e para o cálice, e institui a Eucaristia no final da ceia. Só que a ceia judaica, né, tinha um ritual específico e tinha a quantidade de cálices de vinho que vai tomar, tá? Na ceia judaica, há momentos específicos, no Seder hebraico, na ceia judaica, se toma, né, 4 vezes o vinho. Então, um pouquinho de vinho, depois mais um pouquinho de pão. Só isso. Sem encher a taça, senão, né, a coisa não funciona. Então, hoje, né, os estudiosos que estudam, né, a ceia judaica e, portanto, comparam com a instituição da Eucaristia, a consagração do vinho seria o 4º cálicezinho que Jesus disse: isso é meu corpo, assim, tá? Então, veja, Paulo vai fazer essa separação. Provavelmente os primeiros cristãos continuaram nessa tradição, isto é, né, de cear juntos e no final celebrar a Eucaristia. Mas por conta dessa confusão que se deu, desse problema, Paulo vai decretar uma separação, né? Quer dizer, a Eucaristia, se reúnam para a Eucaristia, comida como em casa, né? E que sejam sóbrios e vigilantes, né? A sobriedade na celebração da Eucaristia. Então a gente tem esse problema. Um outro problema que Paulo vai enfrentar nessa carta é o problema da divisão em grupos. No capítulo 1,
propósito, né? Eu falei, no ano 51 a 52, finalzinho, o ano 51 inteiro, o ano 52 até pela metade, um ano e meio, 2 anos, Paulo está ali fundando a igreja de Corinto. Depois ele vai embora, segue viagem. E ele escreverá a carta aos coríntios mais tarde, porque enquanto ele está lá, não precisa escrever carta. Será uns 7 anos depois, 5 anos, 6 anos depois, no ano 57, provavelmente, 56, 57, já conhecia muito bem, sabia dos problemas, recebeu notícias da igreja de Corinto. Não é a primeira carta que ele escreve, embora a primeira que sobreviveu, que está na nossa Bíblia, né? Como eu falei no capítulo 5, versículo 9, ele fala de uma outra carta que já escreveu antes, né? E que desapareceu. Então, Paulo escreverá mais tarde, tendo recebido notícias de problemas de divisão nesta igreja, da casa de Cloé. Capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, versículo 11, traz esta informação: com efeito, meus irmãos, pessoas da casa de Cloé me informaram que existem rixas entre vós. Explico-me. Cada um de vós diz: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Cristo estaria dividido? Grupos, se formou nessas panelinhas, grupos, cada um dizendo, né, nós somos apoiados pelo apóstolo tal, nós somos do grupo de Paulo, Paulo passou por aqui, né, e portanto ele é o nosso, né, patrono, nós somos o grupo de Paulo. Outros dizem, eu sou de Apolo, né, que também, né, um grande pregador, né, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, na sequência do encontro de Corinto, né, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, Paulo encontra-se com Apolo, um judeu eloquente, muito mais eloquente do que Paulo, um grande orador, pregador vinculado ao ministério de João Batista, que anunciava Jesus Cristo sem conhecer o batismo de Jesus. E Paulo vai enviar, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, vai enviar Apolo para Corinto. É curioso isso, né? Paulo é uma pessoa que não é ciumenta, né? Não é invejosa. Ele sabe que Apolo, do ponto de vista de qualidades humanas, de pregação, de discurso, é muito superior a ele. E Apolo, né, deixou uma marca importante na igreja de Corinto. Tanto é assim que uma facção, um grupo em Corinto dizem, né, nós somos de Apolo. Outros que dizem, eu sou de Cefas. É interessante isso, né? Quem é Cefas? Cefas é a transliteração em grego do nome aramaico de Pedro, que é Kefa. O nome de Pedro em aramaico é Kefa. E transliterado com o alfabeto grego, virou Cefas. É interessante que Paulo recorda o nome de Pedro, né? Que Jesus deu para Pedro. Não, o nome de Pedro era Simão. O nome que a mamãe de Pedro colocou nele era Simão. Simão, filho de Jonas. E foi no Evangelho de Mateus, né, descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 16 a 18, né, que Jesus, né, pergunta: e vós, quem dizeis ser o filho do homem? Pedro vai dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivente. No Evangelho de Mateus, capítulo 16. E Jesus vai responder, né? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus, e por isso eu te digo que tu és Pedro, Cefas, ou Keifa, em hebraico Keifa. E sobre esta pedra, Kefa, edificarei a minha igreja. Então, Kefa em aramaico significa pedra. E depois, né? Então, Paulo, nas suas cartas, em diversos momentos, conserva o nome de Pedro na transliteração em aramaico disso. Então, né, o nome, provavelmente, como Jesus falava em aramaico, Jesus colocou o nome de Pedro de Kefa, de Cefas.
Mas depois, né, Cefas em aramaico, passando para a língua grega, é Petros, ou Petra, daí pedra. Então, tanto Cefas como Pedro quer dizer a mesma coisa na língua aramaica ou na língua grega. Então, esses aqui que diz nós somos de Cefas, provavelmente é porque alguns cristãos provindos da Palestina, da igreja mais vinculada a Pedro, passaram também por Corinto, né, para confirmar os irmãos da fé, e provavelmente são aqueles judeus chamados, aqueles cristãos chamados judaizantes. Por quê? Porque Pedro desempenhará o seu ministério inicialmente junto com Tiago em Jerusalém. Vocês se recordam dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, né? Assembleia ou Concílio de Jerusalém, onde esteve presente Paulo e Pedro, portanto, junto com Tiago, né? Sobretudo Tiago é quem levantará a voz naquele concílio, né? Para apresentar a sua posição, isto é, se a gente vai receber gentios, isto é, não descendentes de Abraão, para pertencer a esta igreja, discípulos de Jesus, eles precisam ser circuncidados. Essa era a posição de Tiago. A igreja de Jerusalém contava com a presença de Pedro, mas fortemente marcada pela posição de Tiago. Então, a igreja de Jerusalém majoritariamente tinha essa posição de solicitar, de pedir ou de exigir que quem não fosse judeu, ao acreditar em Jesus, que recebesse a circuncisão, né, e praticasse a lei judaica. No Concílio de Jerusalém, Paulo apresenta outra versão, né, isso é, o movimento paulino, o evangelho anunciado por Paulo, juntamente com Barnabé e Timóteo e os demais, em Antioquia, onde ele vai se estabelecer, né? Isto é, vai converter muitos judeus e não vai converter muitos gentios e não vai exigir que eles sejam circuncidados. E apresentará essa posição no Concílio de Jerusalém, e a conclusão será esta: o Espírito Santo e nós decidimos que. E é curioso, né, que esse decreto não é dito por por Pedro no Concílio de Jerusalém, mas por Tiago. Tiago que tinha muita presença, muita força na igreja de Jerusalém. O Espírito Santo e nós decidimos não impor nada aos gentios que são batizados. Então foi um momento chave, né, na igreja nascente, isto é, de não mais exigir a circuncisão dos gentios. Em caso contrário, a gente teria que ser quase um judeu para ser discípulo de Jesus. Sobretudo nós homens teríamos que ser circuncidados. E as mulheres também seguem as tradições. Graças a Deus isso foi, né, superado. Sim, então, essa abertura, né, que era, né, o evangelho anunciado e a experiência, e Paulo tirar isso, né? Eu anuncio o evangelho aos gentios, eles acreditam em Jesus e eles recebem o dom do Espírito Santo. Então, Pentecostes, né, dos gentios é uma prova de que Deus não exige a circuncisão, a transformação de um gentio em judeu para poder ser discípulo de Jesus, né? Graças a Deus que nesse Concílio de Jerusalém, Deus, né, o Espírito Santo em nós, como diz Tiago, né, levaram a esta conclusão, né, de essa liberdade, né, dos cristãos em relação à lei mosaica. E é interessante, né, isso que a senhora mencionou, porque de fato a adesão a Jesus Cristo também foi favorecida por essa liberdade em relação à lei judaica, porque nas sinagogas da diáspora tinham não somente judeus, mas os judeus acolhiam também, algumas sinagogas ao menos, a gente sabe disso, acolhiam gentios que não queriam mais esse negócio, mais tanto de Deus, um Deus para lá, um Deus para cá, etc. Muitos gentios acreditavam no Deus dos judeus, faziam um processo de conversão ao judaísmo,
se tornavam, portanto, né, tementes a Deus, né, mas não davam o último passo da circuncisão. Alguns sim, né, que eram os chamados prosélitos, chegavam a se converter, se tornavam judeus, praticavam o judaísmo, mas não tanto. O que mais, né, representava a presença de gentios em sinagoga era desses tementes a Deus, que aceitavam, que acreditavam no Deus dos hebreus, mas não davam esse passo, né, da circuncisão. Tá? Então, e aí Paulo, né? Nessa parte entra, não sei se é certo pensar assim, mas eu acho que eu entendo que não que a lei deixou de valer, mas que as pessoas acordaram para a misericórdia de Deus, que realmente é a salvação. Então, nesse caso, ele não foi circuncidado. Não foi circuncidado. Não cumpriu a lei. Sim. Né? Mas acreditou em Deus, tinha aquela fé em Deus que vai ser salvo por Deus devido a essa fé. Isso. Esse é um ponto central, né? Na teologia, porque os Atos dos Apóstolos, né, que escreve no capítulo 15 do Concílio de Jerusalém, é Lucas que está recordando esse momento importante na igreja nascente. Mas Lucas escreve os Atos dos Apóstolos, o seu evangelho, na década de 80, anos depois que Paulo já tinha sido martirizado. Então, Paulo nunca leu os Atos dos Apóstolos. Né? Mas Paulo, portanto, né, é o primeiro que escreve. Então, se a gente quer saber como que era o cristianismo originário a partir dessas escrituras, é as cartas de Paulo. Então, nas cartas de Paulo, a sua posição, que portanto é a palavra de Deus para nós, é esta de que a salvação, conforme está na carta aos Gálatas, sobretudo, e carta aos Romanos, a salvação se dá pela fé, a justificação se dá pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. As obras da lei, quando que você entra debaixo do domínio da lei? Quando você é circuncidado. Por isso Paulo, né, é contrário à circuncisão dos gentios, porque uma vez circuncidado, você entra debaixo, né, do domínio da lei. E Paulo é da liberdade cristã. A justificação se dá pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. Justificação, Paulo entende o que por isso? Entende como a salvação. A salvação se dá pela fé em Jesus Cristo. Então, quando alguém crê em Jesus Cristo, né, e adere, portanto, à igreja, ele é batizado e, portanto, se torna membro da igreja, ele entra numa nova ordem salvífica, né, e, portanto, não está debaixo da lei. Isso é muito importante, né? Esse aspecto é importante. Graças a Deus é que é assim. Então, veja, né, além do problema elitista da igreja de Corinto, que eu mencionei antes, né? A gente tem esse problema da divisão. Então, esse grupo, eu sou de Cefas, né, provavelmente é um grupo, né, que foi marcado pela passagem de alguns evangelizadores ambulantes, né, sobretudo depois de problemas em Jerusalém, dificuldades, a guerra judaica. No ano 66 começa a guerra judaica. Os judeus se rebelaram contra a presença, contra o Império Romano. E essa guerra durou alguns anos, que termina no ano 70 com a destruição da cidade santa e de Jerusalém. Né? E os últimos refugiados foram para Massada. Massada é aquela construção quase faraônica que Herodes o Grande fez de frente para o Mar Morto, em cima de uma colina elevada, altíssima. Né? Então, a revolta judaica que culminou com a destruição de Jerusalém, alguns judeus refugiaram-se em Massada e foram liquidados, né? Quer dizer, o Império Romano, o exército romano foi para Massada e começou a fazer uma rampa, né? Entuiando assim para conseguir subir, né? E derrubar os muros de Massada para poder liquidar os últimos revoltosos contra o Império Romano. Mas segundo Flávio José, que descreve essa guerra, na obra chamada Guerras Judaicas, os últimos sobreviventes de lá se suicidaram. Quando o exército romano de fato invadiu, os últimos já tinham se suicidado lá em cima. Então veja, né? No ano 66, então a tensão entre os judeus e o Império Romano vai crescendo cada vez mais.
E com essa tensão, muita gente vai saindo, inclusive cristãos, inclusive os apóstolos, que vão saindo da cidade de Jerusalém. E, portanto, esse grupo, né, de cristãos de Jerusalém vão visitando outras comunidades e provavelmente visitam a igreja de Corinto e deixam a sua marca. E, portanto, alguns apelam à autoridade de Cefas. E essa autoridade de Cefas provavelmente está vinculada a este grupo, muito ligado a Tiago, que pregava a necessidade da circuncisão para os cristãos para completarem a sua evangelização. Outro grupo que diz: eu sou de Paulo, não, eu sou de Cristo. Como assim eu sou de Cristo? Né? Ninguém sabe, né? Essa expressão eu sou de Cristo. Será que um grupo dizia eu sou de Cristo ou é Paulo que diz eu sou de Cristo, em oposição a todos esses? Então, né, alguns grupos, divisões. O termo usado aqui em grego é esquismas, é um cisma. Então, é uma igreja problemática, a igreja de Corinto, né, com muitas tensões, com muitas dificuldades, com um grupo elitista, né, é outro mais intelectual, problemas econômicos e cai de lá, além do problema dos dons. O capítulo 12 e 13 12, 13 e 14 da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai lidar com este outro problema, que é o problema de alguns que se consideravam superiores na igreja, porque tinham dons considerados superiores. E o dom mais estimado dentro da igreja de Corinto era o dom da glossolalia, que era de falar em línguas. Então, alguns que falavam em línguas se consideravam superiores aos demais. E aí a reflexão de Paulo, capítulo 12, 13 e 14, é sobre a temática dos dons, que a igreja é um corpo, e esse corpo é vivo, cuja cabeça é Cristo, e esse corpo é formado por todos aqueles que creem e são batizados. E que estes membros da igreja têm dons diferentes, que são dados pelo próprio Cristo, e portanto que ninguém tem o direito de se gabar achando superior aos outros, porque todos os dons são dados por Cristo, para a edificação do corpo, que é a igreja. E aí ele vai fazer uma hierarquia desses dons, e vai colocar o dom de falar em línguas em último lugar. Aí no capítulo 14, ele vai colocar o dom superior. Qual é o mais importante? É o hino da caridade, do capítulo 13, que diz, é o mais importante, é aspirai ao dom mais elevado. Assim começa o capítulo 13 e vai falar da caridade, o hino ao amor. Se eu tiver, né, se eu tivesse fé, né, de um jeito ou de outro, não sei o que, se eu entregasse, desse meus bens aos pobres, se eu jogasse meu corpo na chama, não sei o que, não sei o que, se eu não tiver caridade, nada adianta, porque no momento presente é fé, esperança e caridade. A fé passará, a esperança conhecerá o seu fim, mas a caridade não passará jamais. Então, né, além de falar, né, o problema, portanto, concreto da igreja, isto é, né, o problema desta divisão e de alguns que se consideravam superiores em relação aos demais. Além do problema da ceia, que tinha bebedeira e cachaça, etc., uns comiam, enchiam barriga, não esperavam os outros. Também problemas sexuais complexos. O capítulo 5 fala de um caso em que um jovem se deita com a esposa do pai, com a madrasta ou com a concubina. Mãe não, né? Concubina, mas seja como for, é um caso de incesto. Incesto é a relação com, né, ou com parente consanguíneo ou parente por afinidade. Você tem parente por duas formas. É os parentes que você não escolhe, são os parentes consanguíneos. Você não escolhe o irmão ou a irmã que tem, né? Porque nasceu, meu pai, minha mãe, etc. Os tios, né? Não escolhe pai, não. Parentes consanguíneos. E tem os parentes por afinidade. Você pode escolher seu esposo, escolher a esposa. Mas você não escolhe. Atrás vem a renca. A renca vem, né? Você escolhe mais ou menos, né? Porque aí vem, né? O cunhado, a cunhada, né? O sogro, a sogra,
o tio, a tia da irmã, né, etc. Os sobrinhos que vêm, né, através, né, do irmão, da irmã, do seu esposo, ou da sua esposa, que seja. Né? Então, são parentes por afinidade, não é consanguíneo, é por afinidade. Nesse caso, né, a madrasta do menino, ou a concubina do pai, que seja, é mãe por afinidade. Então, é um caso de incesto. Então, né, portanto, relação sexual com parente próximo, né, por afinidade, Paulo também enfrentará esse problema ali na igreja de Corinto. Além de Paulo ter recebido uma lista de questões que ele passará a resolver. No capítulo 7, versículo 1, Paulo diz assim, ó, passemos aos pontos sobre os quais me escrevestes. Então Paulo recebeu uma carta, ou uma lista de assuntos para ele dar esclarecimento, que a igreja está em dúvida como resolver essas questões, né, do dia a dia, do cotidiano. A primeira questão ali apresentada que a igreja de Corinto apresenta para ele é bom ao homem não tocar em mulher. Então, parece que é uma tendência na igreja de Corinto, marcada pela filosofia grega, platônica, neoplatônica, que recusava o casamento. Porque havia esse movimento de uma parousia iminente, Jesus logo vai voltar, para que o homem casar? Né? E mais ainda, né, porque né, casamento, etc. E mais ainda essa ideia de que as relações sexuais familiares, né, entre homem e mulher, entre marido e esposa, seria pecaminosa. Então havia uma tendência, um grupo ao menos, na igreja de Corinto, né, que considerava as relações sexuais como pecaminosas. Não, esse é o ponto. É bom ao homem não tocar em mulher. E aí Paulo vai tratar dessa questão, né? Isto é, o cristão batizado, o esposo com a esposa. Como que fica essa questão, né, da relação marital dos batizados? E ele vai dar a sua opinião, inclusive. Vai dizer a sua opinião a respeito do casamento. Essa sua opinião não é toda a teologia de Paulo sobre o matrimônio? Se a gente tivesse só essa primeira carta aos Coríntios, que tratasse sobre o matrimônio, escrita por Paulo, a gente teria uma visão muito restritiva do matrimônio. Paulo diz aqui, ó, para evitar a fornicação, tenha o homem a sua mulher e a mulher o seu marido. Quase que fosse, não, só para evitar a fornicação, então é bom casar. Mas não tem elementos muito positivos. Essa é a sua opinião. No versículo 6 ele diz: digo isto como concessão e não como ordem. Quisera que todos os homens fossem como eu. Isso é, sem casar. Mas já que casou, né, então tem as relações sexuais normais. Mas essa, ele diz, a concessão, é minha opinião. Mas no versículo 10 ele vai dizer: quanto àqueles que são casados, ordeno, não eu, mas o Senhor. Agora não é mais a sua opinião, é a ordem de Jesus. Tá? A mulher não se separa do marido. Se separar, não se casa novamente e assim por diante. Tá? Então ele vai apresentar, né, a respeito daquilo que ele recebeu como lista de assuntos a ser tratados, né, vai tratar primeiramente sobre o matrimônio, sobre o celibato, sobre as virgens, casam ou não se casam as virgens, as viúvas, casam ou não se casam novamente. Tudo isso ele vai tratar porque ele recebeu da igreja uma solicitação sobre esse assunto, né, o que deve ser feito. No capítulo 8, versículo 1, no tocante às carnes sacrificadas aos ídolos. Capítulo 8. Então é outro assunto que ele recebeu. No que se refere às carnes sacrificadas aos ídolos. Come ou não come? E esse era um grande desafio também, inicialmente, porque
Problema sério, porque né, se a gente vivesse no primeiro século da era cristã, era praticamente impossível a gente encontrar um açougue que não tivesse carnes sacrificadas aos ídolos. Porque as cidades todas eram politeístas, o Império Romano tinha templos dedicados aos vários deuses e era comum oferecer sacrifício de animais aos deuses. Os sacerdotes desses deuses não davam conta de comer essa carne toda. Então o que eles faziam? Abriam açougue. Então, ninguém matava vaca para poder vender no açougue, porque já tinha carne, já tinha uma vaca morta o suficiente, oferecida aos deuses. Então, se você quisesse comer um bife, quisesse comer uma leitoinha, não sei o que tem, você vai no açougue, você não encontra carne, a não ser que foi morta dentro de um templo qualquer para uma atividade. Então, esse era um problema, que a igreja escreve para Paulo, para perguntar. Quanto a essas carnes sacrificadas é permitido ou não é permitido comer? Então, Paulo vai tratar também desse problema que lhe foi solicitado pela igreja de Corinto. Então, carnes sacrificadas aos ídolos, pode ou não pode comer. E Paulo vai apresentar o princípio da caridade, evidentemente, mas depois a gente vai ler e ver como Paulo vai resolver todos esses problemas. E o capítulo 12, como eu já mencionei, a propósito dos dons do Espírito. Também Paulo foi solicitado sobre essa questão, sobre os dons do Espírito. E aí ele vai tratar sobre a origem dos dons, sobre o sentido dos dons, para que serve, qual é o dom superior, e vai, portanto, discutir e resolver a questão no capítulo 14, dizendo que o dom das línguas é importante, mas que é necessário um intérprete, alguém que interprete o que está sendo dito. E no capítulo 15, Paulo vai tratar da ressurreição dos corpos. Isso é interessante, visto que Paulo, antes de chegar em Corinto para evangelizá-la, passou em Atenas e lá anunciou a ressurreição dos corpos, ou a ressurreição como exato do corpo, e não foi bem sucedido. Paulo aqui vai tratar da ressurreição do corpo e vai supor que todo mundo vai morrer. Para entrar no reino do céu tem que morrer. E aí a gente vê essa distância entre a primeira carta aos Tessalonicenses, escrita no ano 51, e essa carta aqui, escrita lá pelo ano 56 e 57, uns 6 anos posterior. Lá, Paulo, ao tratar dos problemas dos que morreram antes de Jesus voltar, Paulo vai responder na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, dizendo que ao soar a trombeta, na ordem do Senhor, os mortos ressuscitarão, e nós os vivos ressuscitarão primeiro, e nós os vivos que estivermos presentes, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares e estaremos sempre com Ele. Estou citando, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Então lá, no ano 51, Paulo parece que esperava o retorno breve de Jesus e que ele ainda estaria vivo, e quem morreu primeiro ia ser ressuscitado, e depois o evento escatológico definitivo não era a ressurreição era somente para acordar os que morreram, para que, uma vez todo mundo vivo, todo mundo fosse arrebatado. Então, a centralidade do evento escatológico é o arrebatamento para estar sempre com Jesus. O evento definitivo do final dos tempos é o arrebatamento para estar sempre com o Senhor. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, escrita no ano 51. A primeira carta aos Coríntios, escrita no ano 56 e 57, capítulo 15, Paulo vai dizer: nem a carne nem o sangue podem conhecer o reino dos céus. Carne e sangue é uma expressão hebraica para dizer a condição viva. Então, vamos ter que morrer. Eu sinto muito. Antes
de entrar na glória, né? A ideia de arrebatamento, né? É uma tradição que começa já no Antigo Testamento, né? De alguns que foram arrebatados. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, né, capítulo 12, também fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Mais uma coisa que ele não explica, nem ele diz, sabe direito explicar se foi com corpo ou sem corpo, né, e tem uma confusão, né? Tudo bem, mas as figuras arrebatadas no Antigo Testamento foram Enoque, Gênesis capítulo 5, foi arrebatado, não diz que morreu, foi arrebatado, né? Elias, no segundo capítulo do segundo livro dos Reis, que também foi arrebatado num turbilhão para junto de Deus, né? E Paulo, no Novo Testamento, que, né, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, fala que foi arrebatado, não sabe se com corpo ou sem corpo, só que Paulo voltou, porque está dizendo que foi arrebatado, os outros, se for arrebatado, nunca mais voltaram. Então, os evangelhos propriamente não falam de arrebatamento, falam da parousia. Jesus fala do seu retorno, da sua parousia, né? E fala dos elementos que precederão essa parousia. Então, Jesus garante que voltará, né? E há elementos cataclísmicos, né? Que precederão esse seu retorno, como sinal, né, que precede o seu retorno. E quando, né, ele voltar, então, todos serão reunidos na sua presença para o julgamento final. Mas não fala a categoria disso, né? Se alguns vão estar vivos, mortos vão ser ressuscitados, etc. Não tem essa distinção. A gente tem essa distinção na carta de Paulo. Então parece que Paulo, né, com a demora da parousia, com a demora do retorno de Jesus, ele vai entender a necessidade, né, da gente passar pela morte, e que o evento escatológico definitivo se chama ressurreição. E a ressurreição não é só acordar da morte para depois ter arrebatado como elemento central. Não, que a ressurreição já é o elemento central, que é uma transformação radical do corpo material num corpo vivo. O Cristo vivo e vivificante transformará os nossos corpos mortais. E aqui no capítulo 15 ele vai usar a parábola, a metáfora da semente que morre, que apodrece, mas que dali brota uma vida. E que a árvore não é a semente, mas sem a semente não há árvore. E que a árvore é a continuação da semente. Então, há uma continuação do corpo, mas uma continuação totalmente transformada e impensada e que jamais se sonha. Imagina você pegar uma semente laranja e for levado para Marte. Marte não tem nenhum pé de árvore, tá? E você encontrar um marciano e dizer, olha, nessa sementinha aqui tem uma árvore de 10 metros de altura, lá dentro, né? Você está doido, né? Aqui dentro disso aqui tem uma árvore que vai virar, né, cheia de folhas, que vai dar muitas laranjas, etc. Então, imagina que você nunca viu uma árvore na vida. E se alguém tivesse uma semente e falar para você que tem uma árvore aqui dentro de 20 metros, 10 metros de altura, que vai dar muitas laranjas, você ficaria, né? Então, o Paulo usa essa metáfora que, né, então, todos vamos morrer, mas a ressurreição é o evento escatológico definitivo, e não é arrebatamento mais, ele não fala mais de arrebatamento, mas a ressurreição é a transfiguração do corpo, que se tornará vivificado, assim como foi a ressurreição de Jesus. Aí eu tive esse mesmo visita